Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das ações mais queridinhas da Bolsa de Valores, que são as ações da Sanepar. Ela que é uma belíssima empresa, faz aí o tratamento de esgoto, entrega de água potável no estado do Paraná, mas vem sofrendo aí nos últimos meses, tá certo? Agora, será que chegou a hora de comprar as ações da Sanepar? Será que agora as ações vão finalmente decolar? Fica até o final do vídeo que nós temos muita coisa para conversar sobre Sanepar. E aí eu quero te pedir já de antemão, em contrapartida, baita conteúdo que eu trouxe para você, um baita de um roteiro. Olha, são horas para montar todo esse conteúdo para você. E eu quero te pedir o quê? Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar demais, tá certo? Ao você sair aqui do YouTube sem deixar apertado o botão de curtir, o YouTube entende que você não gosta do meu canal, vai parar de passar conteúdos aqui do Mestre da Riqueza para você. Então aperta o botão do joinha aqui embaixo que vai me ajudar muito. E agora vamos lá. Quem é a Sanepar? Antes de mais nada, né? Se você caiu aqui e não conhece a Sanepar, eu vou te apresentar agora essa belíssima empresa. A Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque especial para sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. Criada no início dos anos 60, a empresa nasceu com o objetivo de desenvolver o sistema de saneamento básico no estado do Paraná. Desde então, a companhia se tornou uma das principais do segmento no país. A Sanepar realiza serviços de saneamento básico em mais de 350 cidades do estado do Paraná, disponibilizando 55 mil quilômetros de rede para tratamento de água e 36 mil quilômetros de rede para coletar esgoto. Além disso, a companhia está presente em outras 300 unidades de menor porte, o que representa sua atuação em áreas rurais do estado. A empresa trabalha com saneamento básico e tratamento de água no estado do Paraná, sendo uma das maiores empresas do segmento do país. Ela se destaca ainda por seus investimentos no campo da pesquisa voltada ao segmento. A Sanepar também investe em energias renováveis, especialmente através da CS Bioenergia SA, e tem investimentos destinados à preservação natural. Bom, eu gosto sempre de contar a história da empresa para que a gente possa colocar por capítulos o que aconteceu com a Sanepar. Voltando aí alguns anos, no ano de 2018, 2019, nós vamos ainda ver o gráfico da empresa, mas já vou te adiantar aqui que as ações subiram igual um foguete. Por quê? Porque a empresa realmente é muito eficiente, ela tem lucros crescentes, ela tem ótimos indicadores que nós vamos ver aqui, inclusive eu vou te ensinar o que são esses indicadores para que você também possa analisar ações mais à frente sozinho, comece a aprender esses indicadores que é muito importante, tá certo? Eu sempre gosto de ensinar a vocês aqui o conceito desses indicadores, até porque muitas pessoas, né, jovens iniciantes aí na Bolsa de Valores, caem no meu vídeo, então eu gosto que eles entendam tudo do começo ao fim. Bom, em 2018, 2019, a empresa aí, né, antes do período de lockdown, estava voando muito bem. Só que o que aconteceu? Em 2020, nós vamos ver no gráfico já, veio aí o lockdown, né, aquele famoso vírus, todo mundo conhece, fechou toda a economia aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. Mas não foi exclusividade de Sanepar, quase todas as ações da Bolsa de Valores caíram muito forte e a Sanepar também, tá certo? Por quê? Porque a Sanepar é uma empresa de utilidade pública e que tem o dedo do governo. Lembrando que o maior, né, o controlador da empresa, da Sanepar, é o governo do Paraná. E aí, quando veio aí todo o efeito de lockdown que bateu forte na economia, não teve jeito, as ações de Sanepar despencaram na Bolsa de Valores. E claro, com a questão do lockdown, o governo do Paraná chegou para a Sanepar e falou, olha lá, nós estamos em crise, não pode aumentar a tarifa, tá certo? E uma empresa, ela tem que repassar pelo menos o ajuste da inflação, né? Então, a Sanepar se viu obrigada ao quê? A segurar todos os problemas de lockdown, problema com pessoas que poderiam ser inadimplentes, pessoas que tiveram que, né, o governo deu ali algumas questões de pessoas mais pobres nem pagar a conta de água. E tudo isso afetou a Sanepar, claro. Mesmo a Sanepar conseguindo driblar vários problemas aí do lockdown, da economia com problema, apresentou um belíssimo de lucro, apresentou bons resultados, pagou bons dividendos, né? Conseguiu driblar tudo isso, mas mesmo assim as ações caíram muito forte. Somado a esse problema da intromissão do governo e que o mercado não viu com bons olhos, ainda tivemos um problema de escassez de chuva no ano de 2020 e 2021 no Paraná, né? Os reservatórios de água da Sanepar ficaram abaixo da sua meta. E aí o que aconteceu? Tivemos um rodízio de água, né? Qual é o produto que a Sanepar entrega? Água e tratamento de esgoto.
um desses produtos, digamos, estava em falta. Então você tinha lá no Paraná 36 horas as casas com água, 36 horas sem água. Consequentemente, quando você tem menos produto à disposição, muitas pessoas precisando consumir, o que acontece? O preço sobe, tá certo? Só que volta lá na historinha do governo do Paraná. Opa! Estamos em momento aí delicado, né? Lockdown, problema na economia, não vai subir. Se vira. E aí o mercado pensou, pô, sou acionista de uma empresa que o governo está metendo o dedo, né? Precisa subir as contas de água e tratamento de esgoto. E ao mesmo tempo a empresa não pode, ela está presa ali no governo. Então, justamente foi o que aconteceu. As ações caíram e não conseguem se levantar. Mas vamos analisar aqui os últimos resultados e as últimas notícias para que a gente veja. Opa! Essa empresa, essa belíssima empresa que traz ótimos resultados e está muito barata, segundo os seus indicadores fundamentalistas, né? Está num bom momento para a gente comprar? Vai decolar? Fica até o final do vídeo que nós vamos conversar isso. Bom, vamos lá. Um dos problemas, que era a questão da falta de chuvas, foi resolvido. Olha lá, eu busquei no site de relação com investidores como estão aí os reservatórios hoje. Bom, então a gente tem aqui, olha lá, os reservatórios estão aqui ó, com uma média de 91,75%, estão cheios, tá certo? A gente chegou nesse total aqui, né, do SAIC, digamos assim, a chegar muito próximo de 50%. Nós estamos em 91,75%. Então, problema 1, chuvas, reservatório cheio, beleza, acabou o rodízio de água, estamos funcionando normalmente, né? Tem a questão ainda do governo do Paraná. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então é isso aí, dá uma olhada no quadro societário aqui da Sanepar. Tá aqui, ó, Estado do Paraná, controlador, né, do governo, tem 60,08% das ações ordinárias. E o mercado ainda claramente vê que essa questão do governo estar atrelado aí como controlador da Sanepar, né, e assim, o governo do Paraná nunca se meteu tanto na Sanepar. Isso veio dos últimos anos para cá, depois do lockdown, um movimento que afetou a economia como um todo. Então o que acontece? O mercado ainda está em cima do muro. Opa, será que vai ter mais intromissão? Ou será que a Sanepar realmente vai poder comandar como se deve e se precisar aumentar a tarifa, vamos aumentar? Tá certo? Fato é que a empresa caiu muito, mas tem notícias positivas também. Até mesmo a questão do marco do saneamento, né, que as empresas de saneamento básico podem ser privatizadas, tá certo? Então fica aí que nós vamos conversar sobre isso. Mas agora eu quero mostrar para você o gráfico da empresa, o que aconteceu com o valor de Sanepar aí nos últimos anos. Então olha lá, eu já contei a historinha para vocês, né? Ó, 2018, 2019 a empresa subiu muito, pegou um elevador e foi embora. Se não fosse o movimento, lockdown, problema que a economia ficou fechada, a empresa poderia continuar subindo, porque é uma belíssima empresa. Só que ela tombou muito forte aqui. Ela chegou a dar uma respirada, né? Ainda em 2020, com a notícia da aprovação do marco do saneamento, que empresas privadas poderiam começar a investir em empresas, né, com o dedo do governo na área de saneamento, até para levar mais saneamento, para levar mais tratamento de esgoto para a população mais pobre, mais carente do nosso país. É um ótimo projeto, só que aí a gente vê que claramente a empresa voltou a cair, porque esse fôlego que tomou com o marco do saneamento não foi tão forte quanto ao medo do mercado, quanto às ações do governo. Mas aqui ainda a gente vê que em 2021 também tinha um problema das chuvas. Esse problema foi resolvido. Então, a empresa que chegou ali a valer quase mais de 30 reais, né, o código SAPRI11, hoje está sendo cotado ali abaixo de 20 reais. E agora eu quero ver com você os indicadores fundamentalistas. Vamos passar um a um e vamos avaliar como é que estão aí os indicadores de Sanepar. Dividend Yield. E o que é o Dividend Yield? Eu sempre vou explicar aqui. Tem gente que fala, André, mas eu já aprendi. Tá certo, mas pensa no seu amigo que caiu aqui agora, não conhecia o André, não conhecia o mestre da riqueza. A gente precisa explicar de forma rápida para ele o que são esses indicadores, tá? Dividend Yield nada mais é do que participação dos lucros que a empresa está distribuindo para nós acionistas, tá certo? Então o que acontece? A empresa ela pega toda a receita, vai descontar toda a despesa, chegamos no lucro líquido, tá certo? Parte desse lucro líquido ela pode guardar para fazer investimentos, pode guardar para fazer ali novos projetos e parte ela distribui ali para os acionistas como forma, né, de bonificar eles aí com lucros que a empresa conquistou. E detalhe, lembrando que os dividendos aqui no Brasil são isentos de imposto de renda. Então nós temos aqui 6,29% aí que a Sanepar pagou nos últimos meses, isento de imposto de renda. Aqui um bom resultado de dividendos para a Sanepar. Vamos olhar agora o PL, que é o preço sobre lucro, né? E o que significa PL? Seria o preço da empresa, ou seja, a quantidade de ações multiplicado pelo preço da cotação atual,
que aí simboliza o preço da ação, né, o preço da empresa na Bolsa de Valores, dividido pelo seu lucro passado. O PL ele mostra para nós o quê? Caso a empresa mantenha o seu lucro passado para o futuro, pague os dividendos passados no futuro, aí a gente vai demorar cerca de 4,9 anos para recuperar o nosso investimento 100%. Eu gosto de um PL aqui abaixo de 10, 4,96 está muito positivo, tá certo? E vamos direto aqui para o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Nesse indicador a gente vai ver o quê? Quanto nós estamos pagando efetivamente por todo o patrimônio, né? Os carros, os prédios, as linhas de esgoto, de água, aqui no caso de Sanepar. 0,69 mostra o quê? Que nós estamos comprando os ativos com desconto. Abaixo de 1 significa que nós estamos pagando mais barato do que os ativos, o patrimônio de Sanepar vale. Acima, né, nós estaríamos pagando mais caro, tá certo? Então 0,69 significa que a Sanepar chega para você e fala o seguinte, ó, vou te vender meus carros, vou te vender meus prédios, vou te vender toda a minha empresa por 69, né? Ela vale 100, mas eu tô te vendendo aqui por 69. Basicamente, uma linguagem simples é isso, tá certo? Bom, e nós chegamos agora no EV/EBITDA, né? O que seria o EV/EBITDA? Muito parecido com o PL, só que agora nós vamos olhar o EBITDA, não mais o lucro. O que seria o EBITDA? É o lucro, digamos assim, porém nós vamos descontar a questão dos empréstimos, da amortização e dos impostos, tá certo? Então, aqui no caso, se a empresa repetir o seu EBITDA do passado para o futuro, nós, com 4,15 anos, recuperaríamos 100% do nosso investimento. Chegamos agora no endividamento de Sanepar. Vamos olhar aqui dívida líquida barra PL. E o que significa dívida líquida barra PL? Bom, esse indicador abaixo de 1 significa que todo o patrimônio da empresa vale mais do que a sua dívida. Acima de 1 é preocupante, ou seja, mesmo que eu venda todos os ativos de Sanepar, eu não consigo pagar a dívida da empresa, tá certo? A dívida é maior do que o patrimônio. Então aqui no caso 0,44, bem positivo, a dívida está muito equilibrada. Dívida líquida barra EBITDA, o que significa? Que se a empresa repetir aí o seu EBITDA por 1,6 anos, certo? O EBITDA passado, mais 1,6 anos para frente, se ela repetir esse EBITDA, ela paga a sua dívida tranquilo. Então abaixo de 3 eu considero um sinal muito positivo aqui. Vamos dar uma olhada na eficiência da empresa agora, né? Vamos olhar a margem líquida. Bom, margem líquida de 20,56% para Sanepar e é uma boa margem. Por quê? Imagina o seguinte cenário, Magazine Luiza, que aliás eu fiz um belíssimo vídeo de Magazine Luiza nesta semana, vou deixar o card aqui para você. Imagina que a Magazine Luiza, ela vende uma caneta, tá certo? De R$1. E aí ela tem um lucro líquido de uma margem líquida, no caso, de 1%. Ou seja, ela tem que vender muita caneta para conseguir lucro. Então imagine o seguinte, Magazine Luiza vendeu uma caneta de R$1, ela tem 1 centavo de lucro. Sanepar vendeu aqui todos os seus serviços, né, por R$1, ela tem aqui 20,56%, tá certo? Então ela teria 20 centavos,56. Então ela trabalha muito menos para conseguir atingir bons lucros. Por isso que as empresas de varejo sofrem muito, elas têm que trabalhar muito para ganhar um lucro muito menor do que o seu faturamento, tá? Agora o ROI da empresa, que é o retorno sobre investimento, estamos aqui com 13,83%. Exemplo básico, imagina que a Sanepar fez uma propaganda numa rede de televisão famosa, tá certo? E aí ela investiu R$100. Bom, ela trouxe de volta como investimento isso aí para a empresa R$100 mais 13,83, tá certo? Ela investiu e trouxe bons retornos. Esse é o retorno sobre investimento. Empresas como a Sanepar, é muito importante que a gente olhe aí o histórico de lucros, tá certo? Bom, uma empresa como a Sanepar, o ideal, um serviço perene, né, é que ela tenha lucros crescentes. Vamos dar uma olhada no gráfico de lucros aqui da Sanepar. Bom, então tá aqui, desde 2013 a empresa não tem prejuízo, já é um bom sinal, tá certo? Agora, olha lá, parece uma escadinha, subiu, né, e o gráfico acompanhou, lembrem-se. As ações elas se valorizam com os lucros da empresa, tá certo? E com a projeção de futuros lucros. Então, se os lucros sobem, teoricamente a cotação tem que subir. Aqui ó, a gente vê que 2018, 2019 lá no gráfico, a empresa se valorizou muito, mas olha aqui os lucros, ó, subiu bastante, a empresa pagando bons dividendos. Ah, mas 2020 caiu um pouco. Pô, foi um ano atípico, né? Ficamos aí em lockdown. Todo mundo com dificuldade. Mesmo assim, a Sanepar trouxe um belíssimo lucro. E agora, em 2021, lucro recorde. E em 2022 também já apresentando bons lucros. E aí eu quero saber de você.
tá certo? Eu falei sobre setor perene e aí eu vou te explicar o que é setor perene. Imagine o seguinte, que você foi viajar 30 dias, foi lá pro Nordeste, pegou aquele guarda-sol, botou na areia, tomando aquela cervejinha gostosa, tá certo? Só que quando você voltou para sua casa, tinha um monte de conta embaixo da sua porta. Normalmente é conta de luz, conta de gás, cartão de crédito, seguro do carro. Todos esses serviços são serviços perenes, tá certo? Que você sempre vai pagar ali no seu dia a dia. E essas empresas têm uma receita muito previsível, tá certo? Agora, setores cíclicos, por exemplo, a Vale, a Petrobras, elas dependem o quê? Do petróleo, do minério de ferro, e aí elas são empresas cíclicas, elas podem variar conforme aí, né, o nível da economia brasileira. Tem hora que a gente usa muito petróleo, tem hora que a gente usa menos. Essas empresas variam muito quanto ao seu ciclo, né? E aí elas são chamadas empresas cíclicas, tá certo? Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Qual empresa você tem do setor cíclico? Qual empresa você tem do setor perene? Coloca aqui embaixo nos comentários. E eu fui buscar para você os concorrentes de Sanepar. Vamos comparar aqui qual é a empresa melhor no setor de saneamento básico. Olha lá. Olha que goleada a Sanepar deu aqui na Copasa e na Sabesp. A Sabesp que faz o serviço de saneamento básico aqui no estado de São Paulo, né? Então olha aqui no quadro, dividend yield de Sanepar maior do que as outras empresas. O PL, indicador de valuation, muito melhor do que as outras empresas. Preço sobre valor patrimonial, né? Muito melhor também. EV/EBITDA, melhor. O preço sobre EBITDA também melhor. Ou seja, a empresa Sanepar, claramente, ela está com valuation mais atrativo do que os seus concorrentes. Vamos olhar agora indicadores de eficiência. Olha lá, margem EBITDA e margem líquida, também dando um samba aqui nos seus concorrentes. Agora os indicadores de endividamento. A Sanepar só ficou um pouquinho atrás aqui da Copasa, tá certo? Só que estão muito bem administrado. E aqui dívida líquida barra EBITDA também super bem administrada. O ROI da empresa também melhor. Ou seja, a Sanepar bateu nos seus concorrentes em todos os indicadores. Por isso que eu falo que ela é uma belíssima empresa. E é o que eu sempre falo para você. Aqui o vídeo do mestre é vídeo completo. É um vídeo longo? É longo, mas eu trago todas as informações para você. Lembrando que você pode acelerar o vídeo, tá certo? Aqui o YouTube, ele te dá condições de colocar o vídeo na velocidade 1,5, 2, tá legal? Então escolhe aí, o vídeo fica mais fácil, né, mais rápido de você ver, se você acelerar a velocidade. Fica a tua escolha. Mas eu quero trazer sempre informações completas para você. Vamos olhar o balanço, o resultado do segundo trimestre de 2022, como é que a Sanepar entregou aí os resultados. Vamos lá, receita líquida da empresa, a gente vê aqui 1,3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022 contra 1,273 aqui no segundo trimestre de 2021. Tivemos um aumento na receita líquida de 6,7%. Agora vamos descer aqui para o lucro líquido. Nós temos um lucro de 233,8 milhões contra um lucro de 331,8 milhões no segundo trimestre de 2021. Tivemos sim uma queda de 29,5%. E aí o que aconteceu? A gente vê claramente que a dívida líquida da empresa aumentou, né? 3,5 bilhões contra 3 bilhões aqui no segundo trimestre de 2021. Claramente isso afetou o resultado de Sanepar. E aí nós chegamos aqui na margem líquida, vimos aqui 17,2% contra 26,1% do segundo trimestre de 2021 e chegamos na dívida líquida barra EBITDA 1,6 contra 1,5, mostrando que sim, a dívida aumentou um pouco. Bom, e antes de trazer uma conclusão sobre Sanepar, aproveita, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ativa as notificações, tá certo? Porque você já tem tanta notificação, é notificação do seu banco, empresa de aluguel de carro, aquela famosa pizza, tá certo? Que entrou em promoção te notifica, vai lá. Coloca as notificações, porque às vezes tem um vídeo bacana para eu te mandar, você não ativou a notificação, vai ficar de fora. São 3 notificações por semana, tá certo? Então, vai lá, ativa as notificações e já se inscreve também. Bom, e agora eu quero falar para você o que impactou, por que a Sanepar ela trouxe mais receita aí nesse trimestre. Bom, primeiro ponto, a Sanepar forçou junto ao governo, conseguiu aí um reajuste tarifário, conseguiu subir um pouquinho aí a conta. Não era o que ela queria, mas conseguiu subir aqui 5,77%, 17 de maio de 2021, subiu um pouco aí a operação nas contas. Mais um ajuste aconteceu no dia 17 de maio de 2022, mais 4,96%. Novamente não foi o que a empresa esperava. Lembrando que a inflação chegou a 10% aqui, né, entre 2021 para 2022. Mas, ao subir um pouquinho, a gente conseguiu elevar a receita da empresa. E a empresa também conseguiu atender mais casas. Ela conseguiu o quê? Aumentar o volume faturado de água e de esgoto também. Bom, e a minha conclusão para a Sanepar é a seguinte. O resultado agora do segundo trimestre de 2022 realmente veio
pior do que o de 2021, mas a empresa trouxe um belíssimo lucro ainda. Ela é uma empresa que enfrenta grandes dificuldades e mesmo assim ela consegue se superar, pagando bons dividendos, trazendo bons resultados, bons lucros, tá certo? É um setor que eu gosto, que é o saneamento básico, tratamento de esgoto, que todo mundo precisa, tá certo? Ou seja, é um serviço perene, né? Só que vem enfrentando dificuldades por estar ligado ao governo do Paraná como controlador. Então o que pode acontecer? Caso realmente o marco do saneamento ajude a Sanepar a destravar aí a privatização, a empresa vai decolar muito forte, tá certo? Pode acontecer como pode não acontecer. Fato é que eu acho que a Sanepar, né, olhando os indicadores, já está muito barata, né? Então eu não consigo enxergar a Sanepar cair mais do que já está. Ela pode lateralizar, ok, pagando 6, 5% de dividendos ao ano, isento de imposto de renda. Mas a minha opinião é que Sanepar está muito descontada. Agora, eu não faço recomendações, você tem que decidir se vale a pena investir em Sanepar ou não, tá certo? Eu gosto muito da empresa e acho que ela tá muito barata. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo aí se você investe em Sanepar, o que você acha, se você concorda comigo ou não, tá certo? Um grande abraço para você e faça bons investimentos.